Tenho certeza de que em algum momento você já ficou olhando para aqueles caminhões enormes, parados por horas, com o motor ligado, fazendo aquele som constante que parece nunca acabar. E naturalmente surge a pergunta: por que o motorista simplesmente não desliga o motor? Não seria um desperdício absurdo de diesel? À primeira vista parece uma atitude sem lógica, mas por trás desse hábito existe muito mais do que parece. Na verdade, existem motivos que podem representar a diferença entre continuar viajando com segurança ou acabar em uma situação perigosa na estrada. E sim, um desastre pode acontecer facilmente se o motorista ignorar esses detalhes. Para quem vive na boleia, o caminhão não é apenas um veículo de trabalho. Ele é, ao mesmo tempo, escritório, quarto, sala, cozinha e, muitas vezes, o único lugar onde o motorista encontra algum tipo de conforto durante semanas, às vezes, meses, longe de casa. Por isso, o primeiro grande motivo para manter o motor funcionando é direto e quase óbvio: sobreviver ao clima. Pense só. Imagine estar no interior do Canadá com o termômetro marcando negativo 20 graus Celsius. Sem calefação, a cabine vira literalmente um freezer. Agora imagine o oposto. Uma região quente e úmida no litoral da Colômbia, onde a sensação térmica pode passar facilmente dos 45 graus Celsius. Sem ar-condicionado, o interior da cabine se transforma num forno insuportável, e ninguém consegue descansar de verdade nessas condições. E descanso, para um motorista profissional, não é luxo, é questão de segurança. Um caminhoneiro que dorme mal é um risco real na estrada, às vezes, mais perigoso que uma falha mecânica. Por isso, manter a climatização funcionando é essencial, e isso só acontece com o motor ligado ou com sistemas auxiliares que nem todo mundo tem. Mas a história não acaba aí. Existe também o lado técnico. Diferente dos carros de passeio, caminhões pesados trabalham com freios pneumáticos, ou seja, freios que dependem de ar comprimido. O compressor que enche esses tanques funciona graças ao motor. Se o caminhão fica desligado por muito tempo, a pressão de ar vai caindo devagar até chegar num ponto em que os freios travam automaticamente, como medida de segurança. Com um sistema sem pressão suficiente, um bruto de 40 toneladas simplesmente não sai do lugar. Para voltar a mover, o motorista precisa religar o motor e esperar o compressor encher tudo outra vez. Um processo que pode levar vários minutos. E tem mais. Praticamente tudo que existe dentro da cabine, desde as luzes internas até o micro-ondas, passando por geladeira, televisão, central multimídia, GPS e carregadores, depende das baterias. E esses equipamentos consomem muita energia. Se o motor não estiver funcionando para recarregar, as baterias podem se esgotar em poucas horas. Por isso, para muitos caminhoneiros, o motor ligado funciona como um gerador contínuo, mantendo o caminhão vivo, confortável e funcionando mesmo quando ele está parado. Outro ponto importante é o clima extremo. Em temperaturas muito baixas, o óleo do motor fica mais denso e perde fluidez. Isso significa menos lubrificação e mais atrito entre as peças. Se o caminhoneiro desligar o motor por muitas horas em um frio intenso, pode ser extremamente difícil fazê-lo pegar depois. O motor sofre, o desgaste aumenta e alguns componentes podem ser danificados muito mais rápido do que se ele tivesse ficado ligado por algumas horas. Muita gente não sabe, mas ligar e desligar um motor diesel pesado repetidamente pode causar mais desgaste do que deixá-lo funcionando em marcha lenta. Nos arranques a frio, o óleo demora a circular. As peças trabalham secas por alguns segundos. O turbo ainda está quente e despressurizado. Por isso, existe a recomendação de deixar o motor alguns minutos em marcha lenta antes de desligar, especialmente após viagens longas. Assim, o turbo esfria gradualmente e o óleo continua circulando antes de o motor parar completamente. Além disso, diversos sistemas de segurança, como alarmes, rastreadores, aquecedores auxiliares e sensores, dependem dessa energia constante. Um caminhão totalmente desligado pode ficar vulnerável durante a noite e ninguém quer perder carga ou ter problemas, porque o sistema de rastreamento deixou de funcionar. Ou seja, não se trata apenas de conforto ou preguiça. Existe uma cadeia inteira de fatores técnicos, eletrônicos e climáticos que justificam deixar o motor funcionando. Claro que manter o caminhão ligado o tempo todo também tem seus pontos negativos. Um motor pesado consome, em média, cerca de 1 galão de diesel por hora quando está apenas em marcha lenta. Agora imagine multiplicar isso por dezenas ou centenas de caminhões dentro de uma mesma empresa. No fim do mês, a conta de combustível pode virar um gasto gigantesco. E esse não é o único problema. Quando o motor fica muito tempo ligado sem receber carga, sem puxar peso, sem acelerações fortes, sem o motor operar na temperatura ideal, acontece um fenômeno chamado diluição do óleo. Parte do diesel queimado acaba escorrendo para o cárter, se misturando ao lubrificante e deixando o óleo mais fino. Quanto mais fino, pior ele protege as peças internas. Isso acelera o desgaste de componentes como cilindros, pistões, bronzinas e até do turbo. É por isso que nos últimos anos, muitas empresas passaram a instalar sistemas de telemetria. São softwares e sensores que medem quanto tempo cada caminhão fica em marcha lenta e mandam alertas quando esse tempo é exagerado. Algumas frotas inclusive limitam as horas que o caminhão pode ficar ligado parado. A ideia é economizar combustível, reduzir desgaste prematuro e melhorar a eficiência geral da frota. Parece simples, mas na prática, a realidade é bem diferente. Mesmo com telemetria e com recomendações técnicas, muitos motoristas continuam deixando o motor ligado quando consideram necessário, seja pelo frio extremo, pelo calor insuportável, pela segurança da carga, ou simplesmente porque sabem que desligar e religar um motor congelado pode causar mais danos do que mantê-lo funcionando por algumas horas. Outro ponto é a segurança. Um caminhão desligado perde aquecedores auxiliares, sensores de movimento e alguns tipos de rastreadores. Em regiões onde há risco de roubo, ninguém quer arriscar deixar o bruto completamente apagado. Com o motor em funcionamento, todos esses sistemas continuam ativos e o motorista dorme mais tranquilo. Também existe a questão da rotina. Motoristas que passam semanas na estrada precisam cozinhar, esquentar comida, carregar celular, usar iluminação interna, ligar televisão e geladeira. E tudo isso consome energia. Dependendo do modelo do caminhão, as baterias podem durar pouco tempo sem recarga. O motor ligado é literalmente o que mantém a vida dentro da cabine funcionando. Em regiões montanhosas ou muito frias, alguns combustíveis também podem engrossar ou gelar parcialmente quando ficam muito tempo parados, dificultando a partida. O motor em marcha lenta mantém todo o sistema aquecido e evita esse tipo de problema. No fim das contas, deixar o motor funcionando não é um luxo, é uma forma de prevenção. Existe ainda o fator psicológico. Para muitos motoristas, o som constante do motor funcionando traz uma sensação de segurança e continuidade. Eles sabem que o caminhão está acordado, pronto para sair a qualquer momento, com pressão de ar suficiente no sistema de freios, bateria cheia e temperatura ideal.
Por isso, da próxima vez que você vir um caminhão enorme parado, vibrando e ronronando, lembre-se, aquilo não é desperdício, é sobrevivência, é conforto, é segurança. É a diferença entre dormir tranquilo e enfrentar um problema sério no dia seguinte. É o jeito que esses gigantes vivem sempre prontos para rodar novamente, sem nunca desligar completamente. E quando você vê aquele som contínuo no meio da noite, não é barulho inútil. É o coração de uma máquina que, mesmo em descanso, nunca pode se permitir dormir de verdade.